portfólio de projetos, né? O agrupamento dos projetos nos quais estou envolvido ou que eu estou desenvolvendo, ou mesmo que eu já tenha feito, né, que são cases de sucesso que eu gosto de mostrar para os meus clientes. Primeiro vamos falar sobre o escritório de gestão. Qual que é a definição desse escritório de gestão? Do inglês Project Management Office, nada mais é do que o escritório de gestão de projetos. É um órgão, eu vou chamar de órgão, mas é uma organização responsável por fazer o gerenciamento de projetos. Mas, Afonso, defina isso melhor. Imagine a seguinte situação. A sua empresa ela é de um ramo qualquer, de um ramo alimentício, e você não quer uma equipe de gestão de tecnologia trabalhando ali dentro, porque o seu segmento é alimentício, né? Então você produz alimentos, você não produz tecnologia. E você não quer ter dentro da sua empresa um departamento que fique trabalhando com tecnologia. O que você faz? Contrata um escritório de projetos. Esse escritório de projetos vai terceirizar todo o parque tecnológico da sua empresa. Isso é bom? Tem as suas vantagens. Primeiro, que faz com que você não tire o foco do seu segmento. Seu segmento qual que é? Produção alimentícia. Pronto. Então você não vai falar do meio e sim vai falar do fim. O seu fim é produzir alimentos. Perfeito, a parte de tecnologia fica por alguma empresa que vai cuidar disso. E o escritório de projetos pode ser um meio para isso. Quais as responsabilidades desse escritório de projeto que eu posso contratar para trabalhar na minha empresa? Primeiro, estabelecer metodologia, né, como que ela vai trabalhar, padronizar e documentar, muitas vezes as coisas não são padronizadas, treinar e desenvolver a equipe, monitorar e controlar a situação de todo o parque tecnológico, ajudar na tomada de decisão, gerenciar os recursos e gerenciar os riscos. Aí nós vamos falar de cada um deles. Primeiro, estabelecer uma metodologia. Imagine que essa empresa do segmento alimentício, ela está preocupada, né, em produzir doces. Então ela recebe lá caminhões e cargas com todo tipo de amendoim e esses insumos para produzir paçoquinha e aqueles docinhos, né, açucarados. Joia. E para isso ele precisa de um sistema que controle o estoque, a produção, recursos humanos, financeiro, compras, vendas, tudo mais. O que ele faz? Contrata o escritório. O escritório estabelece qual metodologia vai utilizar. Se vai ser uma metodologia ágil, se vai ser uma metodologia tradicional. Isso para a empresa não vai importar tanto, porque eu espero que esse escritório esteja alinhado estrategicamente à minha empresa. Então, começa daí. Ela tem que ter um alinhamento estratégico e, para isso, uma comunicação eficaz. O segundo papel importante dessa empresa que eu estou contratando, esse escritório de projetos, é que ele padronize e documente tudo que está sendo feito. Por que padronizar, né? Se você quiser, por exemplo, uma certificação ISO, né, uma ISO 9000, 9001, uma das primeiras coisas que eles pedem, eu até estou mostrando aí nesse slide, que ele diz lá, a ISO 9001 menciona que os documentos devem ser legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Então, tudo que você tem de documento na sua empresa tem que estar tudo padronizadinho, um logo certo, né? Se eu precisar de uma declaração, eu já sei onde está, na pasta de declarações, modelo tal. Se eu precisar de um orçamento, está na pasta de orçamentos, orçamentos grandes, menores, orçamentos para pessoas físicas, para pessoas jurídicas. Então, eu já tenho tudo documentado. Quem vai fazer isso daí? O meu escritório de projetos. Eles é que vão criar esses documentos, vão criar a estrutura de pastas, vão armazenar, vão se preocupar com o backup, onde isso vai ficar armazenado, qual o formato desses documentos, se vai ter assinatura digital, né? Então, eles se preocupam. Eu, enquanto empresa de alimentos, estou produzindo lá os meus produtos para botar no mercado. Okay? Outra responsabilidade do escritório, treinar e desenvolver. A minha equipe que estava lá fazendo tudo na mão ou fazendo num sistema mais antigo e essa equipe esse escritório de projeto está implementando um sistema novo, eles é que vão treinar os meus funcionários. Então eles vão pegar os meus funcionários, treinar e capacitar nesse sistema novo para que eles façam tudo certinho, né, e aí consigam trabalhar bem e otimizar os processos. Então, são eles que vão fazer isso. Monitorar e controlar. O escritório de projetos diz aqui que ele faz o seguinte, olha, monitora o progresso dos projetos em andamento para garantir que estejam progredindo conforme planejado. Então, há um planejamento, aquilo que eu falei lá na primeira aula, né, entre empresa e o gestor do projeto, há esse alinhamento e aí é determinado, olha, qual que vai ser o escopo, quando começa, qual o meio, qual o fim. Beleza. E aí quem vai fazer esse controle? O escritório de projetos. Ele é que vai controlar e vai ficar me dando feedback. Olha,
estamos indo, está tudo de acordo, tudo aquilo que o senhor investiu no escritório de projeto está caminhando bem, ou então não, tivemos um empecilho aqui, um determinado funcionário seu não passou por treinamento, ele não quis fazer o treinamento, não gostou, a gente está tendo um problema, então isso precisa ser resolvido, né? É necessária essa comunicação, ok? Outra responsabilidade, suporte à tomada de decisões. Cada vez mais, e eu costumo dizer isso tanto dentro da academia quanto fora, cada vez mais o pessoal da tecnologia está se sentando à mesa de reuniões com o gerente de vendas, de compra, de recursos humanos, que era uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não via, né? O gestor de tecnologia se sentar numa mesa de reunião geral. Geralmente a tecnologia era vista como ou gasto, ou custo, ou simplesmente estrutura física. E cada vez menos isso acontece. Por quê? Cada vez mais eu preciso conversar com esse cara da TI, né, e entender, olha, para eu vender mais, esse site aqui, será que ele está legal? Será que eu não preciso melhorar? Ou então ouvir isso direto dele, né? Ele se impor na reunião e mostrar, olha, há fragilidades aqui no nosso sistema de venda, precisamos melhorar isso ou aquilo. Ou o nosso contrato com compradores precisa ser melhorado por conta disso, disso e disso e disso. Então, cada vez mais é importante que esse pessoal se sente à mesa para ajudar na tomada de decisão. O gerenciamento de recursos. Também cabe a ele fazer o gerenciamento de recursos. Eu até coloquei uma telazinha mostrando, né, uma telinha com gerenciamento de recursos e de que forma esses recursos são alocados em cada um dos projetos, eles são subutilizados ou não, né? Ele fica responsável por fazer isso, porque senão eu teria que ter uma equipe, eu enquanto empresa, uma equipe com gestor, todos os recursos, fazer o alocamento, fazer o acompanhamento, buscar um gestor confiável, um gestor íntegro, né, que atenda todos os escopos que eu estou colocando para ele enquanto empresa, né? Então, eu afasto isso, volto a me preocupar com o meu segmento de negócio e faço com que o escritório se preocupe também com a alocação de recursos. E lembra do que a gente viu na aula passada, não só a alocação de recursos, mas o gerenciamento de comunicação e de conflitos com esse recurso também. O gerenciamento de riscos também é outra atribuição do escritório de projetos, né? Então, ele vai identificar, avaliar, planejar, implementar, né, monitorar e revisar esse meu plano de riscos para ver se eu não estou encontrando nenhum risco aí, né, no uso da tecnologia. Essa tecnologia pode parar o meu processo, pode me impedir de faturar ou acontecer alguma situação assim, tá? Eu, enquanto desenvolvedor de sistemas, já passei por situações bem complexas em que o sistema foi um impeditivo para que a empresa continuasse trabalhando. Já passei por situações onde, por exemplo, o sistema que fazia o controle de estoque para o carregamento de caminhões começou a apresentar inconsistência, teve que ser parado para analisar o que estava acontecendo e corrigir essas funções aí, esses processos do sistema. O que isso ocasionou? Uma fila de caminhoneiros desesperados para carregar o caminhão, para ir embora, né, e falando as coisas mais bonitas possíveis que vocês possam imaginar sobre sistema, gestor, empresa e tudo mais. Culpa deles? Não, em nenhum momento, né? Culpa de quem desenvolveu o sistema? Também não, porque o sistema ele tem que ser desenvolvido, testado e colocado para rodar. Então, nesse momento, a gente tem que parar de procurar quem é o culpado, tentar dirimir esse problema e resolver ele da melhor forma possível. Aí entra a gestão de conflitos que a gente acabou de ver. Mas o mapeamento de riscos fica por conta dessa equipe, né, dessa equipe do escritório de projetos. Então, para que serve, finalmente, esse escritório de projetos? Serve para isso, né? Ele garante que a execução do projeto seja alinhada com a estratégia e meta organizacional, com a meta da empresa. São duas empresas, né, que trabalham em conjunto. Uma atua no seu segmento, seja o que for, produção de alimentos, produção de veículos, produção de bens e negócios, e a outra trabalha com tecnologia. As duas se entendem, as duas deixam claro qual que é o objetivo delas, né, e trabalham num bem comum para que tudo seja atendido. Esse foi o escritório de projetos. E o portfólio de projetos? A gente falou do escritório de projetos, beleza? E o portfólio. O que é um portfólio de projetos? É um grupo, né? É o que você mostra como realização do seu trabalho. Você pode chegar, né? Esse próprio escritório de projetos, ele também tem o seu portfólio de projetos. Pode-se chegar para ele e pedir qual a sua referência. Ele vai te mostrar o portfólio. Olha, tivemos esse projeto, implementamos tal sistema, resolvemos tais processos, resolvemos problema de comunicação nessa outra empresa, resolvemos isso, isso, isso. Então ele vai mostrar uma lista de tudo aquilo que ele executou.
Joia. Esse é um portfólio passado. Qual é o seu portfólio presente? Estamos trabalhando na melhoria disso, disso outro, estamos corrigindo tal coisa, estamos trabalhando para tais empresas. Perfeito. Ou então pode ser um portfólio de projetos que eu estou atualmente atuando. Então imagina que eu estou dentro de uma empresa com vários projetos correndo simultaneamente. Implantação de sistema, treinamento de usuários, capacitação de outros. Né? Isso também é uma gestão, um portfólio de projetos. Eu tenho vários, né, e todos eles fazem parte de um projeto maior. É como se fosse aquele esquema da EAP, que eu falei agora há pouquinho. Eu tenho lá o meu escopo e divido em atividades. O portfólio de projetos é isso. Coloco lá, projetos. Beleza. Abaixo eu boto cada um desses projetos e divido eles novamente. E sobre o portfólio de projetos, vamos para a definição formal do que é um portfólio de projetos. Um portfólio é uma coleção de projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas como um grupo para alcançar objetivos estratégicos. Então, mais uma vez, essa palavra é estratégico. Não existe nem portfólio, nem escritório de projetos que trabalhe sem associar a essas definições estratégicas da empresa. Por isso, a necessidade da comunicação eficaz. Empresa e escritório, empresa e gestor de projetos precisam estar alinhados. E quais as atividades do portfólio? Primeira, definição e estratégia. Olha lá, aquele momento de conversa entre empresa, né, e quem está fazendo a gestão. Seleção de projetos, balanceamento do portfólio, desempenho desse portfólio e relatórios e comunicações. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, definição e estratégia. Envolve a criação de uma estratégia abrangente para o portfólio que esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Ora, basicamente o que significa isso? Significa o seguinte: eu tenho vários projetos a serem executados dentro de uma mesma organização, de uma mesma empresa. Todos eles têm que estar alinhados com a estratégia dessa empresa. Eu não posso, por exemplo, uma empresa que é muito tradicional, que não tem um site de vendas, que não tem nada disso, que faz, por exemplo, venda no boca a boca, né, que produz localmente, eu não posso simplesmente chegar para eles e falar, olha, precisamos mudar a mentalidade da empresa, precisamos fazer as suas vendas num site assim, ou assado. O risco de prejuízo para esse negócio é muito grande, ainda que a ideia seja inovadora. Se não houver um alinhamento estratégico, a empresa precisa estar estrategicamente alinhada e pronta para essa mudança. Se não estiver, todo investimento que eu fizer em tecnologia ou em processo fora desse alinhamento estratégico da empresa, ele corre o risco de ser perdido, né, e gerar um prejuízo para a própria empresa. Então, essa definição estratégica é muito importante. Em seguida, seleção de projetos. Quais projetos eu vou incluir nesse meu portfólio? Imaginemos o seguinte: sempre há melhorias a serem realizadas dentro de toda a organização. Sempre há coisas que eu posso otimizar. Mas em que momento eu posso fazer isso? Entendem? Nem sempre eu preciso otimizar um processo que naquele momento ele está rodando, está funcionando bem, em detrimento de outros que têm mais urgência. Eu não posso, por exemplo, tentar melhorar minhas rotinas de contabilidade se a minha venda está urgente, ali, precisando de melhoria de equipamento, atendimento a maiores demandas, exposição melhor da minha marca. Eu não posso fechar os olhos para isso e pensar em outra. Por isso eu tenho que ver quais projetos eu vou selecionar para colocar no meu portfólio e tocá-los todos juntos. Em seguida, o balanceamento do portfólio. Isso que eu falei dos projetos e seguindo todos juntos. Os projetos funcionam exatamente como os recursos, né? Eu aloco um recurso para determinada tarefa. Beleza. Eu não posso superestimar as atividades desse recurso, de forma alguma. Também não posso subestimar, não posso deixar o recurso, né, sem desenvolver atividades, porque ele vai ficar onerando, né, os meus custos. Então, o que eu faço com os projetos? A mesma coisa. Eu não posso deixar um projeto começar e deixar ele em stand-by até que outra coisa aconteça. Projetos, eles têm começo, meio e fim. Eu tenho que religiosamente seguir essa sequência, lembro das etapas do projeto, da iniciação até o seu encerramento, com datas bem delimitadas para que isso ocorra. Mesma coisa com os recursos. Então, eu tenho que fazer isso, um balanceamento, para que eu não fique trabalhando muito no projeto e esqueça os outros, ok? Em seguida, o desempenho do portfólio. É um conceito muito complexo, porque você controlar o desempenho de um projeto já é algo muito crítico, saber se aquele projeto está indo bem ou não.
O desempenho do portfólio é observar vários projetos que estão ocorrendo ao mesmo tempo e ver se o desempenho daquilo como um todo está indo bem, tá? Lembrem daquele exemplo que eu falei da reforma da casa, né? Que estava reformando a casa, que tinha lá a parte de pintura, do piso, tal, e telhado. Ok. Imaginem-se agora no lugar de uma construtora, em que eu estou fazendo a reforma de 10 casas. Pronto, esse é o meu portfólio do meu projeto. Eu estou fazendo a reforma em 10 residências, cada uma delas é um projeto. Quando eu falo em desempenho do portfólio, é avaliar se todos esses projetos estão correndo de forma simultânea, se todos eles estão indo bem ou qual desses projetos não está caminhando bem. Então é você seguir, né, de forma individualizada e ao mesmo tempo um desempenho global para saber se todos eles estão indo bem. Esse é o portfólio. E por fim, relatório e comunicações. Como que eu vou comunicar esse portfólio? Como que eu vou mostrar o que está acontecendo? É eu pegar o global, todos aqueles meus projetos e mostrar, olha, desse portfólio, né, tudo está indo muito bem. E ainda tem um conceito que eu não falei do portfólio, que é o portfólio do portfólios de projeto. Uma construtora, ela pode estar fazendo a manutenção ou a revisão, né, a reforma de 10 casas. Ok. Imagina que essa construtora ela é sediada em várias cidades do país. Então eu quero um relatório global de todas as casas que ela está reformando nesse momento. Então eu tenho vários portfólios, 10 casas por cidade. Qual que é o andamento disso? Quais cidades estão com bom desempenho? Quais cidades estão com desempenho inferior ao que eu esperava? Tudo isso é feito através desse encaminhamento de portfólio de projetos. É muito importante e é um lugar em que cada vez mais é necessário o conhecimento de gestão de projetos. Esteja sempre atento a essa questão do portfólio de projetos, porque pode ser uma vaga interessante para ser alocado enquanto gestor de projetos. Então, resumo do que é o portfólio de projetos. O portfólio de projetos ajuda as organizações a gerenciar e priorizar efetivamente seus projetos e programas, né, para garantir o quê? Que eles estão alinhados com os objetivos estratégicos do negócio e estão oferecendo aí o máximo valor. Se forem projetos isolados e todos eles estão caminhando bem, perfeito. Se eu tiver um portfólio de projetos, eu espero que o global esteja indo bem. Se eu tiver um portfólio de portfólios, o global precisa estar caminhando muito bem a partir de cada uma das atividades, de cada um dos projetos e de cada um dos portfólios. Dá muito trabalho, é muito prazeroso em acompanhar esse tipo de coisa e os resultados e o acompanhamento são ainda mais prazerosos quando você vê que a gestão está ramificando, né? Que a qualidade de gestão está se ramificando, desde o portfólio até a atividade lá na ponta, onde o recurso está executando aquilo. Então fiquem sempre atentos aí para portfólio de projetos. Na próxima aula a gente vai falar a respeito de gestão de serviço de TI. Então nós vamos falar sobre 3 tipos de gestão de serviço: ITIL, COBIT e CMMI. Ok? Até mais, até a próxima aula.